hoje, 14 de junho de 2026, as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira comemoram o segundo domingo de junho, o dia do pastor. E nesta noite vou apresentar dois temas em uma única mensagem. A maior convocação da sua vida. Você já olhou a lista de convocação hoje? O chamado para a Copa Bíblica está aberto e o seu nome foi escolhido a dedo por Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Não fuja do treino na Copa Bíblica. Não fique na arquibancada. Chegou a hora de entrar em campo. Você está a ponto para vestir a camisa. Jesus transforma. O chamado. Copa Bíblica 2026. A lista de convocação de Cristo Jesus. Diferente dos técnicos humanos que escolhem apenas os mais habilitados, os mais fortes, os mais capazes. Jesus convoca os improváveis para manifestar seu poder. A Bíblia diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1:27. Iniciativa divina. A convocação não se baseia no mérito humano. Critério da graça. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. O treinamento da Escola Bíblica 2026. A disciplina espiritual. Nenhum atleta joga uma Copa do Mundo sem uma rotina rigorosa de preparação. Na caminhada cristã, o estudo da Palavra de Deus, a leitura da Palavra de Deus e a oração formam a base para o treinamento diário. Domínio próprio. Paulo afirma que o atleta se abstém de tudo para alcançar uma coroa corruptível. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Foco no alvo, irmã. Foco no alvo, irmão. O cristão deve rejeitar o embaraço e o pecado para correr com perseverança. Hebreus 12:1-2. Portanto, também visto que estemos a rodear-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:2. Olhando firme
firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Alimento diário, a Bíblia, a palavra de Deus funciona como manual técnico de táticas e nutrição da alma. A entrada em campo, vivendo a missão, a convocação serve para que o time entre em ação. A igreja local e o mundo são os campos onde o evangelho precisa ser jogado e demonstrado na prática. Trabalho em equipe, nenhum jogador vence sozinho. A dependência mútua e unidade do Espírito Santo. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Resiliência na dificuldade na Copa Bíblica 2026. O bom combate exige enfrentar oposições sem perder a fé. 2 Timóteo 4:7. Combati, que é no grego agonizomai, o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Testemunho público. A conduta do cristão reflete o nome do técnico que o convocou. Esse técnico é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O prêmio final, a coroa incorruptível, a grande final desta Copa Bíblica 2026 não resulta em uma taça de ouro que se desgasta com o tempo, mas na vida eterna. E na aprovação de Cristo, recompensa, uma herança que jamais se corrompe ou murcha. 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós, outros. A aprovação de Cristo, ele assim vai falar: muito bem, servo, bom e fiel. Agora, habilitado e preparado nessa Copa Bíblica 2026 para ouvir a voz do nosso técnico e capitão da alma, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Receba a segunda parte, o segundo tema desse decreto profético. Segundo tema: o impacto histórico e teológico da pregação de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, lá no Sermão do Monte. Irmãos, irmãs, Cristo Jesus não subiu aquele monte para fazer
as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Cristo Jesus, naquele monte, não pregou uma mensagem de autoajuda. A multidão esperava um líder político ou um mestre que aplaudisse a religiosidade deles. Em vez disso, encontraram Deus que confronta o orgulho. O Sermão do Monte não foi uma palestra onde muitas pessoas hoje se enganam com palestra. Nunca foi uma palestra o Sermão do Monte. Foi um terremoto que abalou as estruturas do mundo daquela época. E esse impacto, irmãos, continua hoje. Eu acho que você nunca ouviu um sermão nesse sentido do monte. Cristo Jesus direciona seus mísseis teológicos contra a hipocrisia dos fariseus. Eles limpavam o exterior, mas por dentro estavam cheios de ossos, de mortos, sepulcros caiados. Quantas e quantas vezes a igreja moderna se preocupa mais com a capa da Bíblia do que com o conteúdo do coração. A religiosidade falsa prefere o aplauso dos homens ao temor de Deus. Preste atenção no que você vai ouvir agora e vai chocar você. Você acha, irmã? Você acha, irmão, que as suas boas obras compram o favor de Jesus? Tem pessoas que barganham com Deus. Jesus começa dizendo, Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes são os que sabem que não tem nada a oferecer. No raio-x da alma, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eleva o padrão. Ele diz que o adultério começa no olhar. O assassinato começa na ira do coração. Jesus destrói a ilusão de que somos pessoas boas. Diante desse terremoto no monte, você não pode sair igual. Ou você se defende com a sua hipocrisia, sua sem vergonhice, ou se rende aos pés do Filho de Deus, Cristo Jesus. O desafio é este, que Jesus quebre hoje
a sua rigidez religiosa, cure a sua hipocrisia e mude o seu coração. O contraste é brutal, irmãos e irmãs, naquele Sermão do Monte. Há um abismo entre o que o mundo esperava e o que Jesus o entregou. E esse contraste expôs de forma nua e crua a falência da nossa própria natureza. A multidão o seguia, mas com uma expectativa egoísta, uma expectativa terrena. Eles não queriam um salvador do pecado. Eles ansiavam por um rei político, um líder militar implacável que pudesse esmagar o Império Romano, distribuir riquezas e instaurar um reino de vingança e supremacia. No entanto, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Cristo Jesus, olhou nos olhos daquelas pessoas no monte e ofereceu o exato oposto da ambição humana. Irmã, irmão, o que você faz quando Cristo Jesus frustra os seus planos? Como você reage quando a resposta de Jesus é o oposto que você pediu na oração? O crente moderno sofre do mesmo mal da multidão lá no monte dos dias de Jesus. Querem um Deus para satisfazer os desejos terrenos, não para transformar a vida, salvar a alma. Muitos crentes modernos correm o risco de buscar a Cristo Jesus apenas por sucesso financeiro e outros sentidos. Agora, preste atenção, você que se diz sábio. Se você está buscando um Jesus que apenas carimba os seus desejos egoístas, eu te convido aqui agora a conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. O Cristo Jesus que quebra seu orgulho para curar e salvar sua alma. Infelizmente, a igreja contemporânea perdeu por completo a essência aterradora e purificadora desse tão solene sermão do monte. Domesticaram as palavras de Jesus, moldaram a mensagem de Jesus para que ela se amoldasse à conveniência humana. É com o propósito de resgatar
essa verdade inegociável, despindo a superficialidade teológica dos nossos dias, que edificamos este ambiente aqui online de instrução. O meu objetivo é manifesto: conduzi-lo à renúncia desse evangelho diluído e blindar espiritualmente a sua mente de forma definitiva. Abra os olhos para as palavras de Jesus sobre o crivo da verdade inegociável das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Uma pergunta desconfortável e violenta invade a nossa alma. O Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que você, irmão, que você, irmã, finge seguir, que diz adorar e que reverencia mecanicamente nos cultos de quarta-feira e de domingo, é o mesmo Senhor soberano do Sermão do Monte? Ou é só um Cristo Jesus de estimação, domesticado pela cultura moderna? A nossa geração covarde fabricou um ídolo tolerante, um gênio da lâmpada que distribui favores, ignora o pecado e nunca exige renúncia. Mas o Cristo Jesus real, que ecoou a sua voz naquela montanha, cravou um padrão de santidade e pureza interior tão esmagador que é absolutamente impossível ouvi-lo e continuar camuflado na zona de conforto. Já ouviu um sermão assim? Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não veio remendar o seu comportamento exterior. Ele veio exigir a posse absoluta e irrestrita do seu coração. Se a sua visão sobre o Messias, Cristo, nunca foi abalada por essas exigências espirituais, prepare-se. O confronto teológico está apenas começando. Quando avançamos pelas palavras do Sermão do Monte, sob uma perspectiva implacável, nos deparamos com o momento exato que Cristo Jesus destrói por completo a fundação do moralismo de fachada. Como se sente, irmã? Como se sente, irmão, ao ouvir essa verdade? Tá triste? Chora não. A elite religiosa daquela época, comporta pelos fariseus e mestres da lei, vivia sob um teatro de santidade perfeitamente coreografado. Eles caminhavam pelas ruas de Jerusalém de cabeça erguida,
com pavões, com vestes intactas, com orgulho inflamado, porque confiavam na própria justiça. Eles se orgulhavam publicamente de nunca ter cravado uma faca no peito de um irmão, de nunca terem deitado fisicamente na cama do adultério. Diante da sociedade, eram homens irrepreensíveis, cidadãos exemplares que mereciam os aplausos e os lugares de honra nas sinagogas. No entanto, com uma única e fulminante declaração profética, o Filho do Deus vivo, Cristo Jesus, despedaça essa falsa segurança. E se você pensa que esse texto é apenas uma lição de história sobre homens de toga que viveram há 2000 anos, você, irmão ou irmã, ainda não entendeu nada. É um louco, uma louca. O alvo de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, hoje não são os fariseus de Jerusalém. O alvo de Cristo Jesus é você, é você. Você, irmã, você, irmão, aperfeiçoou o teatro dos fariseus. Você criou sua própria coreografia, semanalmente falando, de santidade evangélica. Eu sou membro de uma igreja, eu não estou mais na igreja, eu não bebo, eu não fumo. É fachada. Você caminha pelos corredores da sua casa, do trabalho, da igreja física. Você não mata, você não rouba. E diante da igreja e dos amigos, você é um exemplar, digno de elogios e cargos de confiança, de liderança. Mas escutem bem, diante do olhar implacável daquele que sonda os rins e os corações, a sua máscara cai. Cristo Jesus olha para trás da sua fachada moral e enxerga o homicídio que você comete toda vez que assassina, caluniando, murmurando a reputação de um irmão. Ele, Cristo Jesus, enxerga o adultério consumado no tribunal secreto da sua mente. O que você chama de fraqueza, pastor, eu estou fraco, é fraquinho, fraqueza, Jesus chama de rebeldia. O que você justifica como temperamento difícil, Jesus condena com pecado digno do inferno. Pare de tentar remendar o seu exterior para impressionar os homens. Onde você mora, onde você trabalha.
Jesus não aceita o suborno da sua falsa moralidade. Jesus não quer a sua capa de santo. Quem tem capa são super-heróis. Cristo exige o trono do seu coração. Agora, irmãos e irmãs, a pergunta que você precisa responder hoje sob o peso dessa palavra é: você vai continuar encenando mais uma vez este teatro religioso, ou vai se dobrar despedaçada diante das exigências absolutas do Filho de Deus, Cristo Jesus? Cristo Jesus não diminui as exigências da lei para acomodar a fraqueza humana. Pelo contrário, Jesus eleva o padrão de santidade a um nível tão aterrador que nenhuma carne mortal consegue ficar de pé. O Mestre Cristo Jesus declara: se você nutre ódio, ressentimento ou rancor silencioso contra o seu irmão, diante do tribunal celestial, você já é um assassino com as mãos sujas de sangue. O mesmo Cristo Jesus expõe a hipocrisia moral daquela geração e da nossa, e ele afirma de forma inegociável que um simples olhar carregado de cobiça já consumou o adultério na escuridão do coração. A genialidade divina desse confronto teológico é que Cristo Jesus transfere o tribunal do comportamento visível para o abismo das intenções invisíveis. Ele prova de forma cirúrgica que a régua de Deus não se baseia nas ações externas que os homens aplaudem. Ele esmaga impiedosamente as motivações ocultas que ninguém mais vê. Está gostando, irmã, de ouvir sobre o Sermão do Monte? A grande tragédia do cristianismo moderno é que você se torna especialista em lavar o lado de fora, enquanto o interior apodrece na corrupção e nós sentimos o cheiro. Você pode ter um histórico impecável diante da justiça humana. Você pode ser o membro mais respeitado da sua igreja. Pode ser o modelo de virtude dentro da sua casa, ainda mais onde você trabalha. Mas escute bem, isso não significa absolutamente nada se a sua mente for um laboratório de iniquidade. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, a quem você diz servir, não se deixa enganar por maquiagem comportamental. Sobre maquiagem, as mulheres sabem bem o que eu estou falando.
ele não avalia o teatro da sua religiosidade. Ele pesa a essência dos seus desejos mais secretos. No momento em que Cristo Jesus analisa a sua vida, ele não pergunta apenas o que as suas mãos fizeram. Ele investiga o que sua alma desejou em segredo, em silêncio, quando absolutamente ninguém estava olhando. Essa, irmãos e irmãos, é a tensão esmagadora que o Evangelho provoca em qualquer pessoa madura. Se a sua justiça ultrapassar a hipocrisia exterior dos fariseus, você jamais, ouça bem, você jamais entrará no reino dos céus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O moralismo humano apenas disfarça o pecado para que ele fique apresentável perante a sociedade. Preste atenção, mas somente o poder regenerador e transformador de Jesus Cristo consegue assassinar o pecado na raiz invisível do seu coração. O Evangelho não te chama para ser um ator religioso e talentoso. Ele exige que você seja purificado e transformado de dentro para fora. Após esmagar o orgulho humano e estabelecer o quebrantamento com base do reino de Deus, Jesus avança e coloca sobre os ombros dos seus discípulos uma responsabilidade de peso letal e inegociável. Jesus não chamou você para viver isolado, distante da corrupção, mas o define com duas metáforas violentamente precisas: sal da terra e luz do mundo. O sal não foi feito para ficar guardado no saleiro. Sua função é tocar a carne podre para impedir a putrefação, mesmo que isso cause ardor. A luz não existe para o benefício de si mesma, mas para invadir as trevas mais densas e expor o que estava oculto. Ser sal e luz não é um convite para um piquenique espiritual. Muitos gostam de ser sal e luz, mas não sabem colocar na prática. É uma convocação para a guerra cultural e espiritual. Muitos crentes modernos caem no pecado das festas juninas. Se a sociedade ao seu redor continua apodrecendo, sem cômodo, e se as trevas do mundo não se movem com a sua presença, o diagnóstico é aterrorizante. Ou o seu sal perdeu o sabor e não serve para mais nada a não ser
para ser pisado, ou a sua luz é uma farsa coberta de balde do seu próprio egoísmo. Cristo Jesus não procura admiradores da sua ética, ele exige testemunhas radicais de sua santidade. Preste atenção, no seu trabalho, você é sal, você é luz, no seu trabalho, você incomoda as trevas do pecado, ou ninguém é incomodado, você se conformou. Então você não é sal, não é luz. Nunca foi sal e nunca foi luz. Você está mentindo para todo mundo. É aqui que o Sermão do Monte atinge um nível de advertência verdadeiramente aterrorizante, irmãos. O aviso de Jesus não deixa espaço para interpretações suaves ou rota de fuga. Imagine aquele pastor que não traz interpretação terrorizante, mas suave. Está errado, está em pecado diante da igreja. O crente moderno mundano vive em uma terra de ninguém espiritual. Ele é santo demais para conseguir pecar e é mundano demais para conseguir adorar. Ele sabota a própria alma. O mundo olha para ele e enxerga uma fraude. Cristo olha para ele e enxerga uma traição. Não há neutralidade na economia do reino de Deus. Ou você é sal que preserva a sociedade da podridão, ou você se tornou a própria podridão disfarçada de religiosidade. A tolerância com o seu próprio mundanismo não é misericórdia, é a assinatura espiritual da sua própria falência espiritual. O altar de Deus não aceita sacrifícios divididos. Ou o fogo consome tudo, ou o que resta é apenas fumaça de uma falsa adoração. Já pensou nisso? Vamos ouvir mais. Vamos hoje passar um pouco mais. Você agora vai chorar, que eu vou falar para você. Se a sua presença nos ambientes em que você circula não incomoda o pecado alheio, e se a sua vida não serve como freio moral contra a putrefação da sua própria geração, examine, irmão, o seu coração com urgência. A verdade cortante é que muitos crentes modernos ostentam uma etiqueta de salvação, enquanto a podridão oculta os consome e os vermes multiplicam-se no pátio do teatro religioso, rasgando agora de vez as aparências. Jesus fere diretamente o centro dessa encenação sagrada. Em Mateus 6, Jesus expõe com precisão devastadora a hipocrisia daqueles que rebaixam as práticas espirituais e ferramentas de marketing pessoal. Igreja, abra os olhos para a verdade nua e crua. Naquela época, a elite religiosa
costumava tocar trombetas nas sinagogas antes de dar esmolas. Eles faziam orações longas, barulhentas e teatrais nas esquinas mais movimentadas da cidade de Jerusalém. Desfiguravam os próprios rostos diante de Jesus. Tudo isso tinha um único, miserável e maldito propósito: ser visto, admirado, aplaudido pelos homens. Eles transformaram a devoção que pertencia a Deus Todo-Poderoso em um espetáculo público de vaidade. Naquela encenação grotesca, Deus era apenas um pretexto. O homem era o grande protagonista do show. E quer saber qual foi o diagnóstico de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, para essa patologia espiritual? O diagnóstico foi curto, cirúrgico e absoluto. Ele olhou para eles e afirmou: vocês já receberam a sua recompensa. Entendam isso hoje. O aplauso efêmero da sociedade, o reconhecimento cego da liderança e o prestígio social foram o pagamento integral. Foi o acerto definitivo pela sua falsa piedade. O tribunal celestial não deve absolutamente nada, nadinha a essas pessoas. Toda a transação daquele teatro gospel foi feita, assinada e liquidada na moeda pobre do ego humano. E agora a pergunta que o Espírito Santo faz ao seu coração nesta noite é: você vai adorar o Cristo ou vai se exibir para os homens? O palco do seu coração pertence a Jesus ou ao seu próprio orgulho? Preste atenção. A crítica de Cristo atravessa 2000 anos. Estamos no século 21. E atinge o coração da nossa geração como furacão. Ela é um ataque direto a esse cristianismo de vitrine que se vê por aí. O alerta que ecoa do Sermão do Monte é violento. A verdadeira comunhão com Deus morre sob os holofotes da vaidade humana. O Senhor soberano, a quem muitos dizem servir, não se deixa atrair pelo espetáculo das aparências. Ele é o Deus do secreto. Deus, preste atenção, irmã e irmão, Deus não dá mínima, não está nem aí para a sua eloquência. Ele não se impressiona com seu vocabulário teológico diante de uma plateia. Ele esquadrinha a sinceridade do seu sussurro quando a porta do seu quarto está trancada e ninguém a não ser ele está vendo. A dura realidade é uma só e você precisa ouvir. A sua
verdadeira religião não vale nada além daquilo que você pratica em secreto, em segredo. A sua maior vida de oração, o seu fervor mais intenso e o seu compromisso moral só acontece quando existe um público para te observar e elogiar. Se for assim, a sua fé é uma farsa. Você não é um adorador ou adoradora genuína. Você é apenas um ator religioso, viciado no reconhecimento terreno. Mas preste atenção. Ela deixa você completamente falido e nu diante do trono da graça de Deus. À medida que o Sermão do Monte caminha para a conclusão, para o desfecho, Jesus elimina qualquer neutralidade. Ele desenha a realidade espiritual como um funil absoluto e implacável. Não há múltiplos caminhos, não há rotas alternativas confortáveis. Jesus divide o destino humano em duas portas, duas vias e dois finais inegociáveis. O mestre revela com uma crueza que deve aterrorizar a nossa geração, que a maioria da humanidade caminha apressada e alegre, sorrindo e curtindo, rumo à destruição, ao inferno, usando a porta larga. E essa não é a estrada apenas dos ateus confessos, dos criminosos ou dos pagãos. Um aspecto mais assustador dessa advertência de Jesus é que o caminho largo está lotado, cheio de pessoas confortavelmente sentadas nos bancos das igrejas, iludidas por um evangelho barato que promete salvação sem exigir renúncia espiritual. Faz sentido para você? Olhe ao redor. Esta é a estrada da multidão. É a estrada onde muitos não precisam abandonar os velhos hábitos, velhos vícios, velhos pecados, onde o orgulho é tolerado, onde a moralidade frouxa é aceita e aplaudida. Mas, e a porta, irmã? E a porta, irmã, que conduz à vida eterna? Ela é estreita, o caminho é apertado, ele é tão estreito, tão apertado, que não permite que você passe carregando as malas do seu ego. Não dá para passar com a bagagem do seu pecado ou com o peso morto da sua própria justiça. E a declaração que rasga a alma é essa. São pouquíssimos os que encontram essa passagem. E aqui, na conclusão, que o terror teológico de Mateus 7 atinge o ápice. Ele expõe o auto-engano fatal que contamina a igreja moderna. Jesus olha para o dia do juízo e antecipa a tragédia
de milhares de pessoas, crentes modernos, que vão viver com absoluta certeza da salvação até o exato segundo em que a porta do inferno se fechar atrás deles. Naquele dia, muitos e não poucos vão levantar a voz em protesto e vão gritar: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres. Mateus 7, 22. Entendam, essas pessoas terão um currículo religioso invejável. Elas terão a linguagem correta, vão exibir dons espirituais, estarão amparadas por anos de ativismo dentro da estrutura eclesiástica, mas ouvirão a pior frase da eternidade. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, eu não conheço vocês. O juízo final não aceitará subornos teológicos, ou sua vida se dobra à vontade e obediência exigida por Cristo Jesus, ou a sua religião é apenas o estado da sua condenação certa. Para encerrar o maior sermão da história da humanidade, Jesus não faz uma despedida mansa. Ele não oferece uma promessa anestésica de isenção de sofrimentos. Ele entrega um ultimato. Ele apresenta uma parábola devastadora. 2 homens, 2 fundações em uma tempestade inevitável. A conclusão do meta esmagadora. A diferença abismal entre o céu e o inferno não está na sua capacidade de ouvir a palavra de Deus, mas na sua disposição inegociável de praticá-la. Entenda uma coisa: na narrativa de Jesus, ambos os construtores ouviram exatamente a mesma mensagem. Ambos tinham a intenção de erguer uma casa. Ambos trabalharam duro na edificação de suas vidas. Aos olhos humanos, as casas eram idênticas, mas a faça da aparência cai quando o chão treme. A sua verdadeira fé não é medida no conforto dos bancos da igreja, ouvindo pregações. Ela só é revelada de forma incontestável quando a tempestade do juízo de Deus, as crises esmagadoras e os ventos da tribulação desabam com violência sobre sua cabeça. A chuva desceu, os rios transbordaram e os ventos sopraram contra 2 casas. O teste é igual para todos. Deus não faz distinção de endereço. Pare de se enganar. O Evangelho nunca te prometeu um céu sem nuvens. O Evangelho te garante uma fundação que o inferno inteiro não consegue abalar. Ouça aqui agora: o castelo das ilusões. O construtor insensato não é ateu,
ele é um retrato fiel, trágico de você, do ritmo moderno. Mas responda aqui. Onde está a sua vida prática? Está construída sobre a sua areia movediça? O homem prudente, por outro lado, faz o que você recusa fazer. Ele escuta e a transforma em ação imediata. Custe o que custar. Cave fundo. Ele rasga a camada superficial desse moralismo de fachada que carrega e crava os alicerces da alma na rocha da obediência diária. A casa dessa pessoa fica em pé, não por méritos próprios, mas porque ele repousa sobre Jesus. O despertar. Ouvir a verdade sem se submeter à sua vontade a ela é o caminho mais rápido para o inferno. Se você compreendeu a gravidade desse chamado, se você quer desesperadamente abandonar a sua religiosidade vazia, você precisa se posicionar agora, se posicione agora em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Que o Espírito Santo de Deus continue essa mensagem em suas mentes e seus corações, em nome de Jesus Cristo.